Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. E 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. O Evangelho de Mateus contém 3 parábolas que empregam a imagem da vinha. 2 delas são exclusividade sua: a dos trabalhadores da vinha e a dos 2 filhos, enquanto a terceira, a dos vinhateiros homicidas, consta também nos outros sinóticos. Todas elas são lidas na liturgia, numa série de 3 domingos consecutivos, começando neste com a leitura da primeira. Essa parábola está inserida na reta final do caminho de Jesus com os discípulos para Jerusalém. Ela sucede ao episódio do jovem rico e, fazendo parte da resposta de Jesus à pergunta de Pedro sobre a recompensa que teriam aqueles que deixaram tudo para segui-lo. Antecede o terceiro e último anúncio da paixão. Os 3 anúncios da paixão situam-se após ensinamentos de grande relevância para a comunidade, os quais não foram bem aceitos nem compreendidos pelos discípulos. Isso significa que essa parábola, particularmente, contém uma mensagem indispensável para a comunidade, embora difícil de ser assimilada. Na verdade, quanto mais se aproximavam de Jerusalém, mais os discípulos alimentavam os ideais messiânicos de glória, prestígio e poder, imaginando a restauração do reino davídico. Como resposta, Jesus propõe o reino dos céus, apresentando suas características e a necessidade de conversão para fazer parte dele. Desde o Antigo Testamento,
Deus é apresentado como dono de uma vinha. Logo, a vinha é a imagem clássica de Israel, o povo que Deus escolheu como propriedade sua. Em Mateus, Jesus aplica essa imagem à comunidade cristã, embrião do reino dos céus. A parábola mostra um proprietário zeloso. É ele mesmo quem sai para contratar os trabalhadores em diversas horas do dia. A propósito, o texto na língua original não traz o termo patrão, como está na versão litúrgica, e sim a expressão dono de casa, o que corresponde melhor à ideia de um Deus que é Pai, como Jesus quer revelar. Trata-se de um Deus que se relaciona pessoalmente com a humanidade, já não condicionado à mediação das lideranças religiosas. Os diversos momentos em que o proprietário sai em busca de trabalhadores para a vinha demonstram que o reino é inclusivo. Todas as pessoas são chamadas a fazer parte dele. Ao contrário das religiões que segregam e excluem, classificando as pessoas entre justas e pecadoras, Jesus propõe um reino acessível a todos, sem espírito de competição ou meritocracia. É claro que essa proposta encontra resistência, pois nem todos conseguem assimilar essa mentalidade nova que marca a passagem da religião do mérito para a gratuidade do amor. A parábola mostra isso com a resistência dos primeiros trabalhadores contratados na hora do pagamento. Aqui, Jesus denuncia o espírito de competição predominante nas sociedades e adverte os discípulos para não reproduzirem tais práticas. A parábola funciona também como denúncia de Mateus à situação da sua comunidade, composta predominantemente de cristãos oriundos do judaísmo, que reivindicam privilégios em relação aos cristãos convertidos do paganismo. O pagamento igual para todos os trabalhadores é demonstração de que, de fato, os pensamentos de Deus não são como nossos pensamentos, como ensina a primeira leitura. Deus tem o direito de fazer o que quiser com seu amor e sua misericórdia, e Ele é bom para todos, indistintamente. A frase proverbial conclusiva mostra a reviravolta na história que o advento do reino propõe. Longe de ser uma exclusão dos primeiros, é uma forma enfática de afirmar que os últimos são escolhidos sem nenhuma discriminação. Só é possível acolher essa novidade por meio da conversão.